Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Eusébio, esse é o canal SL e tá começando mais um Jurídico Quê? Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre contratação de funcionário e contrato de trabalho. Juridicamente, o contrato de trabalho é a manifestação de vontade, onde o empregado, pessoa física, se compromete a prestar serviços pessoalmente e subordinados com continuidade determinada a outrem, que é o empregador, mediante o pagamento de salário. Os requisitos do contrato de trabalho são a pessoalidade, a subordinação, a continuação e a alteridade. A alteridade, pessoal, se traduz no fato do empregado prestar o serviço por conta própria, já que o empregado ele não assume nenhum risco por estar prestando o serviço em nome de algum terceiro. Os contratos de trabalho, pessoal, eles podem ser firmados de forma verbal ou de forma escrita, por prazo indeterminado ou determinado. No caso de prazo determinado, ele vai precisar ser formalizado por meio de um contrato. Ainda, pessoal, segundo a CLT, só se pode firmar contrato de trabalho por prazo determinado nas seguintes hipóteses: a de serviço, cuja natureza ou a transitoriedade justifique a predeterminação de prazos, a de caráter de atividade empresarial transitória e a de contrato de experiência. A inobservância dessas regras acarretará na nulidade do contrato e ele vai ser entendido como um contrato de prazo indeterminado e não determinado. Agora, pessoal, relativamente aos procedimentos de admissão. Sem a CTPS, o empregado ele não pode ser admitido ao trabalho. A contratação do empregado, pessoal, ela deve ser anotada na CTPS pelo empregador no prazo máximo de 48 horas após a contratação do empregado. Na CTPS são anotados a data de admissão, a remuneração integral, a função que esse empregado vai exercer, as condições especiais daquele trabalho, também os períodos de férias, períodos de interrupção e suspensão, bem como informações sobre o PIS. O acidente de trabalho, o estado civil do empregado e a indicação dos seus dependentes são anotados exclusivamente pelo órgão de previdência social. A CTPS, pessoal, ela é entregue no ato de admissão desse empregado, mediante recibo. Um ponto interessante sobre a CTPS, pessoal, é que visando modernizar esse instrumento tão importante na nossa vida, o Ministério da Economia lançou a CTPS digital, em substituição à carteira de trabalho física. Então, pessoal, a CTPS digital ela já está disponível para download no seu celular, seja em sistema operacional iOS ou também no Android. Bom, dita essa informação importante sobre a CTPS digital, o que de fato deve conter dentro de um contrato de trabalho? O primeiro ponto, pessoal, é a qualificação do empregado. Então, o seu nome completo, o seu estado civil, a sua nacionalidade, a sua data de nascimento, o seu endereço completo, o seu número de RG, o seu número de CPF, o seu número de PIS também, tá? E o número da carteira de trabalho. Qual será o salário bruto desse funcionário? Se ele receberá remuneração variável como comissões, se haverá o pagamento de vale-refeição, prêmios, vale-transporte, plano de saúde, entre outros, a verificar como se dará a forma de pagamento, o cargo que o funcionário será enquadrado, qual será a modalidade de controle da jornada de trabalho, as hipóteses de não registro previstas no artigo 62 da CLT, no caso dos empregados que vão exercer atividades de gerência, qual será a modalidade do controle de jornada do empregado, hipóteses de não registro previstas no artigo 62 da CLT para aqueles funcionários que exercem atividade externa incompatível com o controle da jornada de trabalho, gerentes ou teletrabalho também. Ou o artigo 74, parágrafo 4º da CLT, que é o registro de ponto por exceção
a jornada regular de trabalho. Em caso de registro de ponto, entender se é no banco de horas, registro de compensação semanal, se é por horista, etc. Qual será o horário e os dias de semana em que serão desenvolvidas as atividades e como é feito o registro desse ponto, dentre outras peculiaridades da contratação. Em caso de teletrabalho, pessoal, que está sendo bem utilizado agora, é importante, conforme a CLT, que deve estar previsto no contrato de trabalho as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos. A manutenção ou o fornecimento dos equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária para a prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado. Agora, muito atenção de quem será a responsabilidade pela compra dos equipamentos e da infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades, pois este ponto, pessoal, segundo o entendimento jurisprudencial, é uma responsabilidade do empregador, sendo previsto que é a obrigação do empregador arcar com os custos da operação do seu negócio. Muitas empresas colocam no seu contrato de trabalho cláusulas, por exemplo, de não concorrência ou tempo mínimo de permanência do funcionário na empresa. Mas muito cuidado, essas cláusulas podem ser invalidadas pela Justiça do Trabalho. Sobre a cláusula de não concorrência, por exemplo, pessoal, é muito importante que no contrato de trabalho o empregado ele seja remunerado durante e após o fim do contrato. Portanto, esse é o entendimento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, o contrato de experiência, pessoal, que é aquele contrato onde busca dar a oportunidade do empregado mostrar o seu desempenho e do empregador fazer essa análise prévia antes da contratação efetiva. Também, pessoal, esse é um contrato por prazo determinado, que vai se orientar pelas mesmas regras que eu acabei de citar. A única diferença desse contrato de experiência é que ele tem o prazo máximo de 90 dias. E esse prazo, pessoal, ele não pode ser prorrogado, mesmo somado o tempo da única prorrogação permitida. E é importante, pessoal, que os 90 dias eles não podem ser ultrapassados, mesmo levando em conta aquela possibilidade de uma prorrogação permitida. Após esses 90 dias, pessoal, é dispensada a realização de novo contrato de trabalho após o prazo de 90 dias, visto que o artigo 451 da CLT dispõe que o contrato de trabalho por prazo determinado, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, ele passará então a vigorar sem determinação de prazo, ou seja, pode ser tácito. Então, pessoal, estes são alguns conceitos básicos relativos ao contrato de trabalho, sendo imprescindível que vocês procurem um advogado para redigir esses contratos. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal SL sobre o direito trabalhista. Se vocês gostaram, deixa o seu like, comenta aqui pra gente se você tem alguma ideia de tema e também se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.